Olá, seja bem-vindo a mais um programa Mensagem de Esperança. Nesta semana nós continuaremos meditando no livro de Provérbios sobre sabedoria. E o tema da mensagem dessa semana do pastor Marcos é sobre uma questão de atitude. Que você seja poderosamente impactado. Deus o abençoe. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo com teu povo. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos contigo, estaremos pra todos sempre. Aleluia.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Seus juízos e os seus
depois vai vir a palavra, adore Ele, para que a palavra caia em boa terra e dê fruto. A Ele, só a Ele, o grande eu sou, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que sempre será. Oh, a Ele, a Ele, a Ele. Oh, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Para sempre, mais uma vez, com toda a vida, com todo o seu pulmão, adore Ele, a Ele, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a pra sempre, pra sempre, pra sempre, amém. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Uau! Deixa eu começar explicando rapidamente para você esse primeiro versículo que nós lemos. O preguiçoso, ele não lavrará a terra na estação própria, ou no inverno, algumas versões no outono, mas na época da colheita ele procura e não acha nada. A época que ele fala aqui do inverno, ou a estação, era a época relacionada ao mês de outubro, setembro, outubro, quando havia muitas chuvas e também fazia muito frio. E certamente não é um período muito bom para você sair de casa e trabalhar, principalmente na lavoura, né? O trabalhador da lavoura, da zona rural, é alguém que levanta muito cedo, tem que sair da cama muito cedo para esse tipo de trabalho. Pense também aqui o preguiçoso, não no sentido daquela pessoa que não faz nada, mais conhecido classicamente como vagabundo. Mas o preguiçoso aqui fala de uma pessoa que não toma atitude. São pessoas sem atitude na vida. Esse preguiçoso aqui, então tido como uma pessoa sem atitude, ele fica esperando sempre. Vamos esperar o tempo melhorar, se melhorar, aí a gente sai para lavrar a terra, para preparar a terra, para plantar. E enquanto ele fica esperando as coisas melhorarem, as coisas não melhoram, porque a vida tem as suas estações, os seus tempos, e aí chega a época de colher, ele vai ainda lá procurar para ver se acha alguma coisa. Que ele não preparou a terra, ele não plantou, mas ele vai procurar para ver se encontra alguma coisa, e não encontra nada, e ele acaba tendo que mendigar e passar necessidades. Esse texto está falando sobre isso. Ele remete também para Eclesiastes 11:1, em que o mesmo escritor diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse texto, ele mostra a diferença entre o preguiçoso, aquela pessoa sem atitude, e a pessoa que tem atitude, a pessoa disposta, e que tem uma visão otimista, uma visão que ele constrói algo. Por quê? Quando ele diz, lança o teu pão sobre as águas, era o mesmo agricultor que ele olhava essa época de muitas chuvas, então os terrenos estavam encharcados,
Mas o que ele fazia? Apesar da chuva, ainda a água encharcada, a terra encharcada de água, ele saía para preparar a terra e para lançar a semente. Era como se ele estivesse lançando a semente sobre as águas. E aqui é uma figura de linguagem, né? Em que ele está tomando já o resultado pelo produto. Então, lança o teu pão sobre as águas. Na verdade, era a semente que ainda ia frutificar, a seu trigo, para colher o trigo e fazer o pão. Mas quem tem visão não olha a semente, ele olha o resultado da semente. Ele olha já o pão. Então, lança o teu pão sobre as águas. Então, aquele agricultor sábio, disposto, com atitude, ele ia ainda quando estava na época das chuvas, com muita água, o terreno encharcado, ele lançava a semente. A própria chuva e a própria estação fazia com que aquela semente já fosse coberta, e quando chegava a época certa, enquanto as pessoas iam partir ainda para lançar a semente, o sábio agricultor já tinha os resultados já brotando, os primeiros ramos dos trigos, e enfim, ele já tinha muito mais rápido e próxima a sua colheita. Lança o teu pão sobre as águas. Então, por isso eu vou focar hoje aqui, nós vamos falar bastante aqui sobre essa questão de atitude. E eu sei que é meio problemático falar isso em uma igreja evangélica, principalmente uma igreja de caráter e de usos pentecostais, porque nós temos algumas coisas na nossa convivência do tipo assim, eu estou esperando no Senhor, eu estou esperando em Deus. Bom, aquele projeto que você tinha, que Deus falou com você, que estava no seu coração, então, querido, eu estou esperando o tempo de Deus. Mas, rapaz, isso já tem 10 anos. Estou esperando pacientemente pelo Senhor. E a gente tem que entender qual que é a diferença de quando esperamos o Senhor e quando nós temos que tomar atitude. E muitas pessoas confundem esperar no Senhor ou pelo Senhor como fazer nada. Como ficar sentado, deitado em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Tá? Aliás, o Brasil já tem isso na sua música, imagina como que é o problema de nós brasileiros, né, querido? Quando cantamos isso, estamos tranquilo com esse negócio. Tal. Então, deixa eu trabalhar para você algumas coisas que são muito importantes para a compreensão. Por favor, tenham paciência, não durmam enquanto eu te explico isso, porque isso vai te ajudar, vai nos ajudar lá na frente, na compreensão do que nós estamos querendo dizer. Existe um ensino, ou um entendimento tradicional, que todas as pessoas dizem, e que se fala muito isso, de que os pensamentos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles determinam ou dirigem o nosso comportamento. O que é isso? Geralmente nós fazemos aquilo que gostamos, aquilo que nos faz bem, que nos faz sentir bem. Nós fazemos, nós praticamos e procedemos com aquilo que é agradável para a gente, aquilo que nos dá satisfação. Isso é verdade. Os nossos relacionamentos são determinados pelos nossos sentimentos. Eu vou buscar me relacionar com pessoas que eu gosto, que eu tenho afinidade. Não é isso? Você procura, eu tenho meus relacionamentos, são pessoas que eu gosto, do jeito dele, da maneira dele falar, do comportamento dele. Então, a gente se comporta assim. Nós nos apegamos àquilo que gostamos. Os nossos paradigmas, que são as ideias concebidas que nós temos, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, ele exerce grande influência sobre todo o nosso comportamento. Isso é uma verdade. Agora, existe um estudo, e é uma palavra que compõe esse estudo, que é a palavra prax. Talvez, se você já estudou filosofia, também a psicologia e educação, você já deve ter se deparado com essa palavra, e dependendo da área que você está, ela pode ter uma aplicação diferente, mas aqui no nosso sentido, a prax, ela vê essa ideia de que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ideias, elas dirigem o nosso comportamento, ela vê isso de uma forma diferente. Ela vê o oposto disso como verdadeiro. Então o que ela diz? Que o nosso comportamento também influencia, ou pode influenciar, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É o contrário, está entendendo?
O ensino tradicional diz que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles determinam o nosso comportamento. A praxis diz que o nosso comportamento pode influenciar e determinar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte, que a praxis vai trabalhar numa direção de que vai, na prática, na sua prática diária, você pode fazer até mesmo aquilo que você não gosta muito, ou do que você não gosta nada, ou que você não tem um sentimento de afeição por aquilo, mas à medida que você pratica, à medida que você faz, o seu sentimento se transforma. Ou seja, quando nós nos comprometemos a concentrar a nossa atenção, tempo, esforço e qualquer outro recurso em alguém ou em algo por algum tempo, começamos a desenvolver sentimentos pelo objeto da nossa atenção. Ou seja, nós nos ligamos àquilo. Isso acontece muitas vezes. Pessoas que começam a fazer alguma coisa que ele não gosta e de repente com o tempo ele começa a gostar. Isso também se aplica à praxis no sentido contrário. Em épocas de guerra, por exemplo, os países que passam por guerra, os soldados que vão para a guerra, eles são treinados para odiar as pessoas com as quais ele está combatendo. Às vezes seriam pessoas que ele não teria problema nenhum, aquela pessoa nunca fez nada para ele. Ele poderia trabalhar junto com aquela pessoa, mas na época de guerra ele é ensinado a odiar aquela pessoa. Isso é o sentido negativo da praxis. Mas o sentido positivo é isso. Você pode construir um bom sentimento a partir do seu comportamento. Tem um cara chamado Tony Campolo, e ele fez um estudo sobre isso com relação a casamento. Pessoas que tinham perdido no seu casamento aquela coisa da paixão, do romance, dos primeiros tempos de casamento, dos primeiros momentos de casamento, e por causa disso estavam partindo para o divórcio, para a separação, porque o casamento tinha ficado sem graça. Tal. Ele estudava e fazia uma prática com esses casais. E ele dizia assim para eles, durante 30 dias, ele falava com o cara, você vai conquistar de novo a sua esposa como se ela fosse a sua namorada. Você vai mandar flores, vai fazer versos, você vai agradá-la, você vai elogiar, você vai falar que ela é linda, você vai se comportar como um romântico novamente. E falar para a mulher a mesma coisa, você vai fazer uma comida que ele mais gosta, você vai elogiá-la, você vai se comportar. E muitas vezes, durante esses 30 dias, as pessoas ficavam como que fingindo um sentimento, mas acabava que no final eles despertavam de novo para o amor e o casamento tocava em frente. Por que eu estou falando tudo isso? Para falar um pouco agora, para mostrar para você que as nossas atitudes, elas podem ser mudadas. Porque quando se fala de atitude, a primeira coisa que as pessoas falam, mas eu não gosto disso. Quando alguém é desafiado a tomar uma atitude em muitos sentidos da nossa vida, a pessoa já se defende assim, sim, mas não é meu jeitão. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, eu não sou assim, eu não fui educado assim, eu não fui criado assim, o meio que eu vivo não é assim que eu penso, eu não me sinto bem fazendo isso, mas tem coisas que nós precisamos fazer. E aí o versículo que nós lemos, ele diz assim que o coração bem disposto, isso é com uma atitude, ele é um remédio, ele traz cura. Ao contrário, o coração oprimido, o espírito oprimido, aquela pessoa com uma atitude negativa, pessimista sobre tudo, ele resseca os ossos, faz adoecer a pessoa. O que é atitude? A definição de atitude é que ela é um sentimento que se expressa por meio do comportamento. Não existe uma atitude que é só dentro de nós. Você não pode demonstrar atitude ou ter atitude somente internamente. A atitude sempre vai refletir por fora. Ela tem que se destacar. A não ser que você pense como tinha um menininho que ele aprontava todas. E teve um dia que ele fez tanta arte, que aquele dia estava impossível. A mãe dele então já brava, chamou ele e falou, filho, vem aqui, senta ali naquela cadeira, não sai dali, fica ali, está de castigo. O menino foi 4 aninhos, cruzou o braço, biquinho. Mamãe, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou de pé. Não é possível.
o seu comportamento, ele é o que vai aparecer. A sua atitude vai mostrar isso através daquilo que você faz, do seu comportamento, da sua ação. Não tem como, ok? Uma pessoa não pode mover-se interiormente e continuar imóvel por fora. Não pode. Sempre que você há um mover dentro de você, vai acontecer algo. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste, e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, eles não puderam ficar parados. Eles começaram a anunciar as grandezas do Senhor. Em todo o tempo que o Espírito de Deus se moveu dentro das pessoas, essas pessoas não ficavam paradas, elas eram impulsionadas a fazer alguma coisa. Por isso, é fácil determinar um cristão que é cheio do Espírito Santo, ele está fazendo alguma coisa. A pessoa que está paralisada, sem uma atitude, não pode dizer que é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é algo que nos move e que nos faz prosseguir, que nos faz acontecer. Algumas questões sobre atitude. Primeiro, a atitude determina o modo que nós vemos a vida. A atitude determina o modo de ver a vida. A nossa atitude mostra como que nós estamos olhando para todas as coisas que estão acontecendo. A atitude pode ser comparada com um avião, que quando está com o nariz para cima, ele está decolando, está subindo. Mas quando está com o nariz para baixo, ele está em queda, ele está descendo. Muitas pessoas se comportam assim. Quando o seu espírito está ativo para cima, ele está decolando, ele está acontecendo, está fazendo. Mas quando ele está olhando para baixo, a vida dele está em queda. Muitas pessoas vivem desse jeito, olhando a vida como se o mundo inteiro tivesse errado, como se ele fosse vítima de tudo e de todos. Se apresenta dessa forma, olhando de uma forma pessimista para todos os acontecimentos. Você já conviveu com pessoas assim? Conhece pessoas assim? Que tudo é errado, tudo não vai dar certo? Não, isso não dá certo, isso aí não vai acontecer, isso aí é um problema. Você nunca consegue ver essa pessoa positiva, você nunca consegue ver essa pessoa dando um testemunho. Não, graças a Deus, está difícil, mas nós vamos vencer. Não, a pessoa está sempre negativa, sempre olhando o mundo de cara feia. Parece a história de um casal de senhores, de idosos, e eles tinham o hábito sempre de visitar os netinhos dele, e eles tinham um netinho arteiro, e um dia o vovô deitou lá no quarto para tirar uma soneca, e veio um daqueles netinhos dele, mais terrível, e passou queijo no bigode dele. Um queijinho meio daqueles fedidos assim. Aí ele acordou e falou: uau, esse quarto está com um cheiro horrível. Levantou e foi para a sala. Mas essa sala aqui também está cheirando muito mal, vou lá para a cozinha. Quando chegou na cozinha, essa casa inteira está cheirando mal. Mulher, vamos para casa, não vamos ficar aqui não. Entrou no carro, você manda lavar esse carro fedido, meu carro está cheirando mal. Aí ele chegou na casa dele, e a casa também está cheirando mal, o mundo inteiro está cheirando mal. O que está acontecendo? Mas o problema estava embaixo do nariz dele. Muitas pessoas estão olhando o mundo desse jeito, olhando que tudo está mal, tudo vai dar errado, as coisas estão tudo ruins, a igreja é ruim, o trabalho é ruim, as pessoas são ruins, a vizinhança é ruim, tudo é mal. Tem uma perspectiva negativa, e por causa disso o quê? São atitudes que as pessoas têm. Como você identifica? E eu vou ler alguns comportamentos que identificam pessoas com atitudes erradas. As pessoas dizem porque tem atitudes erradas. Olha só, primeiro, incapacidade de admitir erros. Pessoas que nunca admitem que erraram. Nunca dizem assim: olha, isso não deu certo porque eu errei. Elas estão sempre culpando alguém. Não, isso não deu certo, foi culpa não sei do que. Eu não fui promovido, culpa do meu chefe. Eu não estou bem por culpa disso. Eu tenho culpa dos meus pais. Culpa não sei do que. Sempre culpando alguém, mas nunca admite o seu próprio erro. Segundo, as pessoas têm incapacidade de perdoar. Constantemente ele está remoendo. Está acontecendo isso comigo, porque aquele meu marido fez isso, porque minha esposa me fez isso, porque meu pai falou aquilo, porque um dia alguém me disse essa palavra, e ele nunca perdoou, nunca tirou aquilo do coração, nunca deixou o seu coração ficar livre. As pessoas vão ver a vida no sentido negativo.
as pessoas também andam o caminho desse jeito e a sua atitude é ruim e errada porque ela tem aquilo que ela chama um pouquinho de ciúme. Que muita gente acha que isso não tem problema nenhum. Um pouquinho de ciúme é aquela atitude de dizer assim, por que ele tem e eu não tenho? Isso é injusto. Por que uma pessoa recebe tanto e a outra nada? Ele está sempre com ciúme das pessoas. Você identifica pessoas com atitudes erradas pela síndrome do eu. Ele acha que ele sabe tudo. Ninguém sabe mais que ele conhece tudo, ele é o bom, o que ele faz é o que é certo, o mundo inteiro está errado, só ele está certo. Síndrome do eu. Eu. Ele que merecia. O outro foi promovido, mas, na verdade, quem deveria ser promovido é eu. É que tudo aqui é uma justiça, esse mundo é injusto. Deus abençoou a irmã, mas quem teria que ser abençoado era eu. É eu que trabalho, é eu que chego mais cedo, é eu que dou glória mais alto, é eu que oro mais fervorosamente. Eu que deveria ser abençoado. O espírito crítico. Pessoas com espírito crítico. Conhece alguém com espírito crítico? Critica tudo. Tudo ele tem uma crítica. Sempre está vendo o erro. Nunca vê uma coisa positiva. Tudo está errado, tudo ele vê erro. Tem a história de um casal, 2 irmãos crentes. A Nanda e o Fred. Um dia eles chegaram do culto, nem esse de chegar do culto, no carro já. Ela começou, Fred, você viu como que a igreja estava desarrumada hoje, os lugares, tudo bagunçado? Ele, não percebi isso não, meu bem. Mas você viu que o louvor hoje estava, o Beck estava desafinado, você percebeu isso aí? Não percebi isso não. Mas e a palavra? Foi fraco hoje, hein? O pregador estava meio perdido, assim, um negócio meio sem nexo. Você percebeu isso? Também não percebi não. Você viu aqueles 2 que estavam na nossa frente, que ficaram conversando o tempo todo? Bem, não percebi isso não. Pô, sinceramente, Fred, eu não sei o que você vai fazer na igreja, que você não percebe nada. Já identificou alguma coisa assim? Não é o Fred que nós temos aqui na igreja, não. Fred aqui é uma bênção. Ei, gente, espírito crítico é terrível. Primeiro, a atitude determina o seu modo de ver a vida. Segundo, a sua atitude determina os seus relacionamentos pessoais. Estou falando hoje de coisas muito práticas para você, querido. Está entendendo, sim ou não? Sim. Ok. Toda a nossa vida é afetada pelos relacionamentos que nós construímos. Não tem como. Você pode não se dar bem com algumas pessoas, mas você não consegue vencer na vida sem elas. Tem pessoas que sabem que ele depende de alguém, depende de determinadas pessoas, mas ele botou na cabeça assim, mas eu não gosto daquela pessoa. Embora eu precise dela, eu não vou me humilhar, não vou me rebaixar. Mas ela é o canal, mas eu não vou. Eu sou mais eu. É essencial construir relacionamentos adequados nesse mundo de gente. O nosso mundo é um mundo de gente. Tudo que nós vamos fazer depende dos relacionamentos que nós temos. Tem um instituto chamado Stanford. Ele fez uma pesquisa que diz o seguinte: a quantidade de dinheiro que você recebe devido ao seu esforço é proporcional 12,5% do seu conhecimento e 87,5% da sua capacidade de lidar com pessoas. Você conquistar coisas, recursos, dinheiro, vai depender 12,5% do seu conhecimento, 87,5% da sua capacidade de lidar com pessoas. Pense em qualquer profissão. Imagine uma pessoa que não consegue se relacionar com gente, se ele vai ter sucesso na profissão ou não. Olha como isso é importante. Então, querido, a sua atitude com relação às pessoas é importante. Como eu faço com isso, pastor? E aí, como eu lido com isso? Primeiro, é muito fácil.
você vencer quando você tem pessoas que você não gosta, mas que você precisa dela? Em primeiro lugar, coloque-se no lugar daquela pessoa. Tenta ver o mundo pelo olhar dela. Talvez mude algumas coisas. Segundo, pense que as pessoas são sempre bênçãos na sua vida. Se uma pessoa está em um determinado lugar e você precisa passar por ali, pense que aquela pessoa é uma bênção na sua vida. Pastor, porque você não conhece meu chefe. Ele é terrível. Ele pode ser o que for, mas ele pode ser uma bênção na sua vida. Mude sua forma de relacionar com ele. Eu já tive a oportunidade de relacionar com pessoas que ninguém conseguia se relacionar com eles. Existiam clientes que quando ele entrava na porta, muitos colegas saíam correndo. Mas eu conversava com eles, eu falava com eles, eu dialogava com eles. E não era fácil no começo. Mas você aprende a fazer isso. Porque eu dependia deles. A Bíblia fala que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Muitos, sem saber, hospedaram anjos. Talvez essa pessoa que você olha com um olhar ruim para ele, pode ser um anjo na sua vida. Pode ser um anjo. É a maneira de você olhar. É a maneira de você se comportar que vai determinar a mudança para você. Amém? Terceiro, a atitude, muitas vezes, é a única diferença entre o sucesso e o fracasso. A atitude, muitas vezes, é a única diferença entre o sucesso e o fracasso. A aptidão é importante, é verdade. Você tem algum talento, isso é importante. Mas o fator determinante para você ter sucesso ou você ter fracasso na vida é a atitude. É a atitude. Existem dois padrões, dois coeficientes que se medem numa pessoa. O QI, que é o coeficiente de inteligência, e o QA, que é o coeficiente de atitude. Tinha um cara muito sábio, professor, que dava aulas especiais numa escola, numa faculdade. E um dia ele chegou para o diretor da escola e falou assim: diretor, presta atenção, trate bem os seus alunos A e B, porque um dia eles poderão voltar para ser professores aqui nessa escola. Mas trate muito bem os seus alunos C, porque um dia eles poderão voltar aqui e construir um laboratório de 2 milhões de dólares. O que vai diferenciar é a atitude deles. E às vezes nós não olhamos as coisas desse jeito. Nós pensamos de forma diferente. Há uma pequena diferença entre as pessoas, mas essa pequena diferença pode significar uma grande diferença. E a pequena diferença é a atitude. É você tomar uma atitude. Você já deve ter ouvido essa história de 2 vendedores de sapatos, que uma empresa muito grande mandou-os para vender sapatos numa ilha. E esses 2 vendedores desceram naquela ilha e quando eles olharam, um deles falou assim, já foi direto para o guichê para comprar a passagem de volta. Porque quando ele olhou, ninguém naquela ilha usava sapato. As pessoas andavam descalças. E ele falou assim, como é que eu vou vender sapato aqui, gente? Todo mundo aqui anda descalço. E já faz tempo isso, é tradição deles, da história deles andar descalço. Comprou a passagem e voltou. O outro olhou aquilo, correu no telefone, ligou para a empresa e falou, me manda 10 mil pares de sapato. Porque ninguém que tem sapato, quando eu os convencer de usar sapato, todo mundo vai comprar meus sapatos. Ah, pastor, o que você está fazendo técnica comercial aqui? Não, eu estou falando de atitude, de como você olha uma dificuldade e de como você olha uma coisa ruim. É importante você ter esse olhar na vida. Ah, recordando o versículo, a pessoa sem atitude não lavra a terra por causa do frio, por causa da chuva. E aí depois ele vai procurar o fruto e vai acontecer o quê? Não vai encontrar. Mas a pessoa de atitude é diferente, ele vai ver as coisas de modo diferente. Quarto, a atitude transforma problemas em bênçãos. Agora você está começando a falar a linguagem de crente aqui, né, pastor? A atitude transforma problemas em bênçãos? Exatamente. Nossa atitude
diante de cada problema, de cada circunstância, vai diferenciar a nossa vida. Ela determina a diferença entre um obstáculo e uma oportunidade. Existe um cara chamado Sindel Betcher. Ele fala o seguinte: toda oportunidade traz consigo uma dificuldade, e toda dificuldade traz consigo uma oportunidade. A atitude mostra qual é a diferença. Sabe, queridos, vocês que já foram crianças aqui, talvez um dia vocês já empinaram pipa. Quem já fez isso? Só para saber aqui, já empinou pipa. Ok. Eu gostaria de ver de novo. Quem aqui que já empinou pipa? Assim, levanta a mão assim. Que legal, que legal. Eu também já fiz isso. Mas eu não sabia por que eu não conseguia. Não subia, tinha dificuldade. Até que alguém me falou: sabe por que ela está subindo? Porque você está fazendo isso a favor do vento. Para ela subir eficientemente, você tem que ir contra o vento. Ah, que interessante. E aí eu li duas coisas muito bacanas sobre isso. As pipas não sobem a favor do vento, mas contra ele. A pipa não sobe sem a tensão controlada do fio que a prende. Você lembra quando rebentava a linha da pipa? Que era aquela coisa de sair todo mundo correndo? O que fazia? Ela caía. Por que ela caía se o vento continuava soprando? Porque o cordão que a prendia, a tensão daquele cordão, fazia com que também ela subisse. Ah, isso é uma coisa linda, querido. Quando nós olhamos a vida desse jeito, que os problemas, as dificuldades, os ventos contrários, as oposições, nos fazem ir para cima, nos levanta, nos fazem subir, nos fazem caminhar. E muitas vezes coisas que nós achamos que está nos segurando, que está nos prendendo, é realmente aquilo que está dando força, que está dando controle, para a gente subir da maneira certa, da maneira correta, da maneira controlada. Isso é importante você entender. Eu sei que muitos que vieram aqui terça-feira ouviram o pastor Pedro pregar em Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, quão pequena será a tua força? Muitas pessoas, na hora da dificuldade, ele entrega os pontos. Na hora das oposições, ele se deixa bater. E é isso que esse texto faz. Eu sei que o pastor Pedro pregou isso aqui terça-feira. A pessoa que vacila no dia da angústia, no dia da oposição, no dia da dificuldade. Quando você passar na rua e ver aquele menino soltando uma pipa, para um pouquinho e fica olhando. E pense na sua vida dessa forma. Dê uma olhadinha. Ei, você quer um lugar seguro? Sem problema nenhum? Sem dificuldade? Você quer esse lugar? Você quer um lugar onde existe oposição, que ninguém fala mal de você? Você quer um lugar tranquilo, que você pode descansar? Eu te dou o endereço. Cemitério. É o lugar mais seguro para você viver, querido. Não é bem viver, mas é para você estar. Ah, lá é tranquilo. Ninguém vai falar mal de você, ninguém vai se levantar contra você. Você não vai escutar críticas. Os caras que você deve não vai lá cobrar você. Aliás, eles vão passar longe daquele lugar. Tranquilo. É o lugar mais seguro para você estar. Mas é melhor aproveitar as oportunidades. Alguns conselhos importantes com relação a isso. Primeiro, para que você possa vencer nas dificuldades. Trabalhe os seus pontos fracos. Trabalhe os seus pontos fracos. O segredo dos atletas de alta performance é que eles não focam o seu treinamento, principalmente naquilo que é o ponto forte deles. Eles focam o seu treinamento naquilo que é o ponto fraco. E quando eles conseguem vencer os seus pontos fracos, eles chegam a um nível quase que de perfeição. Está entendendo? Às vezes você tem uma dificuldade, e essa dificuldade é que te barra. Mas quando você enfrenta essa dificuldade, quando você consegue transformar essas tarefas, essas coisas na sua vida, que são aparentemente difíceis ou impossíveis, e você transforma isso em desafios produtivos, então a sua vida muda totalmente.
Deixa eu contar uma experiência própria. Quando eu trabalhava no banco, eu tinha a possibilidade de ser promovido para um cargo de gerente de pessoas jurídicas, gerente de empresas. Mas tinha que ter duas características, que eu não tinha. Ser bom de venda, porque tinha que vender produtos, e tinha que ter uma prática de liderança, para liderar a equipe. Eu falei, eu não sirvo para isso. Eu tinha um conhecimento técnico muito bom, eu conhecia os produtos, eu sabia dar aula dos produtos. Mas vender para mim era um problema. Eu dizia, eu não sou bom em vendas, eu não sou bom em vendas. Eu não posso ter isso. E eu não sei gerenciar, eu não sei liderar. Aí eu falei, quer saber uma coisa? O salário é muito melhor do que o que eu estou ganhando aqui. E eu estou precisando desse dinheiro, e eu quero isso aí. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui fazer curso de venda. Como ser um vendedor bem-sucedido, como vender bem, como vender o que você não gosta, como vender. E tudo que falava de vender, eu estudei, pratiquei. Tinha curso que o banco oferecia, eu fui fazer, tinha curso que era fora, eu lia sobre isso, peguei livros sobre isso, e fui ficar bom em vendas. E eu aprendi a vender. Eu vendia coisas, querido, eu vendia um seguro de vida para um cara de 82 anos. Eu vendi um plano de previdência para um cara de 75, aposentado. Foi uma atitude. E eu dizia assim, eu não sei liderar. Eu não sou bom nisso, eu não sou um líder nato. E aí eu fui estudar tudo sobre liderança, como é que lidera, como é que faz para liderar, como é que faz, fui fazer curso e tudo mais. E eu nem sabia, na verdade, Deus estava me treinando para um dia ser um pastor, ter que liderar uma igreja. Eu achava que aquilo era só para lá, para o banco, mas na verdade era para um dia, Deus tinha um chamado na minha vida. E até no meu ministério eu não achava isso. O meu pensamento é que eu seria um pregador itinerante, que ia andar para todo lugar, pregando, evangelizando e dando aula. Era o que eu queria fazer. Era como eu me via, porque eu não me achava líder. Como eu vou liderar? E deixa eu dizer, não foi o Espírito Santo que desceu do céu e me capacitou para liderar. Eu preciso e dependo da capacidade dele, mas eu tive que estudar. Eu tive que me aperfeiçoar, eu tive que tomar atitude. Eu quero saber como é que faz esse negócio de liderar, como é que faz. E graças a Deus, Deus me ajudou. O Espírito Santo me capacitou, mas eu tive que me esforçar, eu tive que ter atitude. Está entendendo, sim ou não? Sim. Então, trabalhe os seus pontos fracos. O que é que você não perde oportunidade na vida? Porque isso eu não consigo fazer. Eu poderia me dar bem, mas eu tenho esse problema. Foque esse problema. Esquece por um pouco aquilo que você é bom e trabalha daquilo que você não é bom. Porque quando você melhorar naquilo, aí ninguém vai te segurar, querido. Segundo, permita uma blindagem na sua mente. A Bíblia nos fala muito sobre isso. Que existem muitas vozes, muitas coisas que atacam a nossa mente. Paulo escreveu aos Romanos, não vos conformeis com o presente século, mas transforme-se pela uma mudança de mentalidade, pela mudança do seu pensamento, e você vai experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existem coisas negativas que vêm sobre as nossas vidas. Eu não sei se você assiste futebol, mas ou pelo menos você já ouviu falar de times que tem um desempenho diferente quando joga em casa. Esses dias nós estávamos conversando aqui com o Flávio, por que o cara jogar em casa é diferente quando ele joga fora de casa, com a torcida adversária? É porque muitos atletas não têm esse negócio da blindagem da mente. As vaias, os caras gritando contra, as oposições, perturbam ele. Mas o atleta, o jogador, que consegue blindar a mente dele, ele está nem aí com o que estão falando na arquibancada, está nem aí com o que a torcida adversária está falando, ele está focado naquilo que ele está fazendo, ele tem sucesso quando está fora de casa e dentro de casa. Não é isso, Mateus? É isso aí. Terceiro, afaste os elementos do comodismo. O que é isso? São algumas ilusões que alimentam as nossas vidas. E deixa eu te chamar a atenção aqui. Muitas dessas ilusões acontecem nas pessoas que seguem Cristo. Eu vou te falar 3 delas. Com o tempo,
isso se resolve. Já viu isso aí? Não, outra coisa difícil, mas não se preocupe. Com o tempo, tudo se resolve, tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. As pessoas falam assim, ó, essa crise vai passar. Ei, a crise não vai passar. As crises não passam. As crises não passam. As crises são superadas. As crises são superadas por quem consegue encontrar saídas e continuar crescendo. As crises mudam de nome, mas elas continuam. Desde que o mundo é mundo e que entrou o pecado no mundo, houveram crises, querido. Ah, mas é essa crise do governo que está aí. O outro governo também tinha crise, o outro também tinha, o outro também, o próximo vai ter, o outro vai ter. E se você esperar a crise, o único lugar onde a crise não vai te afetar é esse endereço que eu dei agora há pouco para você. O pessoal que está lá não tem crise. Mas vamos ter crises. Elas não passam. A sua atitude vai te fazer superar as crises. Vai te fazer superar as dificuldades. Tem um hino da harpa cristã que fala que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Os maiores sucessos da música foram escritos por pessoas que estavam passando por perturbações e dificuldades. As empresas de maior sucesso, elas tiveram o seu início em momentos de crises terríveis. Primeira ilusão que muita gente diz, com o tempo isso se resolve. A segunda ilusão eu chamo de filosofia do tiririca. Pior que está, não fica. Você já ouviu isso? Ah, Danilo, fica tranquilo, pior que está, não fica. Pois eu vou te dizer uma coisa, fica. Fica. Sabe aquela pessoa que está reclamando uma dorzinha nas costas? Uma dor aqui assim, dor. Essa dorzinha. Aí, não, pior que está, não fica. Fica. Pode virar uma hernia de disco. Se não for tratada. Então essa história, essa ilusão do que pior que está, não fica, fica, querido. Com o tiririca ou sem o tiririca. Você tem que ter uma atitude para mudar isso. Para mudar o curso da sua vida, para mudar as coisas que estão erradas, as coisas que estão ruins. Se você não tomar uma atitude de fazer isso, vai ficar pior. Vai ficar pior. Precisa de atitude. Terceira ilusão. Alguém vai resolver isso por mim. Alguém vai fazer alguma coisa. Ei, meu irmão, difícil, hein? Tem uma história disso na Bíblia. Tinha um cara que estava há muitos anos do lado de um tanque, chamado Tanque de Betesda. E eles tinham um dizer que de tempo em tempo um anjo descia e movimentava as águas. Na verdade, era um problema no solo, que fazia com que a água borbulhava, mas a tradição dizia que era um anjo que descia e movimentava as águas, e a primeira pessoa que pulasse ali era curada de qualquer enfermidade. E o cara estava ali há muitos anos. E um dia o autor da vida, o Senhor que ressuscitou até os mortos, entrou naquele lugar. E viu o cara lá na beira do tanque. E chegou para ele e falou assim, você quer ser curado, moço? Se ele fosse um cara de atitude, ele falava, lógico que eu quero. Jesus ia dizer assim, então, seja curado, vai embora. Mas quando Jesus falou, você quer ser curado? Ele falou, eu não tenho ninguém, Senhor. Eu não tenho ninguém que quando o anjo movimenta a água, me joga no tanque. Já estou aqui, faz tempo, ó. Galera aí, quando vê, já pula outro no meu lugar. E eu estou aqui, ó, passa manhã, de tarde, noite, ano. Aquele meu irmão que falava que gostava de mim, não vem aqui me jogar na água. O meu tio pegou o terreninho que eu tinha lá para ele ainda, não vem aqui me jogar na água. E começou a culpar todo mundo. Jesus disse, filho, não perguntei isso. Eu perguntei se você quer ser curado. Muitas vezes nós olhamos assim a vida, querido. Nós estamos esperando alguém fazer alguma coisa para a gente. Ah, eu estou mal aqui, as coisas é difícil. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Não apareceu aqui. Já faz 3 dias que eu estou aqui.
Ah, eu estou passando necessidade. Cadê os irmãos? Cadê as pessoas que dizem que me amam, que não vêm me socorrer? Aí você nem sabe que está passando o problema. Tome uma atitude. Eu termino falando com você. Tenha a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se você pensava que não tinha nada de Jesus sem coisa de atitude, Filipenses ensina isso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Qual foi a atitude de Jesus? Primeiro, sem egoísmo. Ele não teve que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas ele esvaziou a si mesmo. Segundo, ele considerou a sua missão acima de si mesmo. Aquilo que ele tinha que fazer era mais importante do que ele mesmo. Ele era Deus, mas ele se tornou um homem e veio a essa terra por nossa causa. Terceiro, ele cumpriu toda a sua missão, todo o seu propósito. Ele foi obediente até a morte, até o fim. Por isso ele podia dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E por último, ele recebeu a recompensa. Deus o exaltou, deu um nome que é acima de todo nome, é o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, no céu da terra, debaixo da terra, não importa onde, todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que você tenha a mesma atitude de Cristo Jesus.